Nós estamos de volta com você ao vivo e vamos falar agora sobre a depressão, que não atinge somente os adolescentes ou os adultos. As crianças também podem manifestar uma tristeza profunda e constante. Agora, como saber se é realmente a depressão? Como é que ela se manifesta na criança? Que a gente vai conversar agora com a psicóloga Laís Motuberria, com a gente aqui no Manhã Total. Laís, bom dia, obrigada, viu? Bom dia, obrigada. É um prazer estar com vocês, Mônica. Olha, e você pode participar dessa conversa também com a gente aqui, tá bom? Pelo 99897.000. Quando a gente fala criança deprimida, a gente se assusta e às vezes menospreza que ela pode estar com a doença? Isso, é muito comum os adultos interpretarem, né, alguns sintomas da depressão infantil como malcriação, birra ou apenas fase que a criança esteja passando. Ah, essa criança é tímida, como se fosse um traço de personalidade, ela é muito quietinha ou ela é muito agitada, como se isso fosse inerente à criança e não fizesse parte de um quadro preocupante e sério como a depressão infantil. A Laís nos ajudou a preparar os 11 sinais, não é isso, Laís? Os sinais, né, para que você possa identificar e, claro, tratar o quanto antes. Vamos começar com a nossa cartelinha aqui, os sinais de depressão infantil. Rosto triste, olhos sem brilho, não sorri, o corpo caído e frágil, como se estivesse sempre cansado e olhando para o vazio. É um dos sinais. É um dos sinais, né? Existem muitos sintomas e é muito importante que os pais, os professores estejam atentos, que não é porque a criança apresenta um sintoma apenas, que isso significa que eles devam se preocupar e correr para uma avaliação psicológica, mas que ela precisa apresentar um conjunto de sintomas de forma persistente e contínua, né? Então, esse é um dos sintomas. Existe o isolamento da criança, a pouca interação social, a queda de um desempenho escolar, né? Então, em um período em que as notas começam a cair, ou mesmo a disposição dela para brincar, para fazer atividades diárias, né? O banho, a casa da avó, essa indisposição, essa falta de energia, bem como também um dos sintomas da depressão que não é alertado é a agitação, a irritabilidade, o mau humor, né? O humor irritado, uma criança que fica muito agitada, né? Hiperativa mesmo também. É um sinal importante para estar sendo observado. E é importante esse alerta que você faz, né? Tem que avaliar um conjunto de sintomas e esse período, que pode ser, por exemplo, a criança fica assim por 15 dias, por um mês, dá para a gente mensurar? Então, aí precisa avaliar muito o contexto dessa, né, criança, né? Porque também é muito importante que os pais entendam que a emoção de tristeza, ela é uma emoção que precisa ser sentida, que vai fazer parte da vida, e a gente também não pode confundir um momento em que a criança passa por um luto ou por uma adaptação e ela se manifesta um pouco mais triste, né, por alguns dias. Isso está dentro de um contexto. Então, é sempre importante que esses pais estejam avaliando o contexto. São sintomas que estão aparecendo sem uma causa evidente e que permanecem, né, no cotidiano da criança e que não é o habitual da criança, né? Os pais devem estar atentos. Vamos para mais sinais da depressão infantil, para você que acompanha o Manhã Total com a gente aqui com a Laís. Falta de vontade para brincar, né? Sozinho ou até com outras crianças, é uma característica também. Isso mesmo, isso mesmo. A criança, ela vai apresentar muitas vezes um isolamento social, até mesmo a perda das habilidades, né, sociais, porque ela vai estar aí com esse humor deprimido ou com esse humor irritadiço, então a interação social fica prejudicada sim. Mas agora, quando a gente fala, né, depressão em crianças, o que está acontecendo? É um mundo? O que está acontecendo? Quando a gente pensa em causa, né? Causas dessas doenças. Muitas vezes, o que ocorre é uma sequência de fatos, né? Então, existe mais de uma causa que pode ter aí iniciado essa doença na criança. Entre elas está um trauma, um acidente, um abuso, a separação dos pais, os atritos constantes, né? Ou até mesmo uma predisposição genética que essa criança traz consigo, tá? No entanto, a experiência de consultório, eu atribuo que cada vez mais as mudanças culturais, sociais que estamos enfrentando, né? Da competição, que
que cada vez mais é incentivada entre as crianças, que pode começar a gerar distorções, onde ela vai se sentindo inferior por não ter alcançado o que os coleguinhas muitas vezes alcançaram. E a má qualidade da interação familiar. Os pais com pouco tempo de qualidade, com pouco tempo na agenda. As crianças com excesso de atividades, né? Perdendo a infância, tendo a agenda lotadas. Então, eu atribuo também a essas mudanças sócio-históricas que estamos enfrentando aí. A gente tem que rever isso, né? Então, chegando perguntas para você, Laís, a nossa amiga de Uberaba, Elaine. Oi, Elaine, um beijo grande para você. A filha dela é adotada e ela anda percebendo que a filha está muito nervosa e às vezes fica se batendo. Ela deve procurar um especialista? Mais uma vez, é importante que ela observe se isso vem acompanhado de outros sintomas, né? Um outro sintoma importante que pode aparecer no quadro da depressão infantil é a alteração do apetite dessa criança, né? Ou para diminuição ou para aumento de apetite significativo. Então, se esse sintoma vem acompanhado com outros sintomas dentro de um contexto e não tem uma causa aparente, né? A mãe já observou que isso não vem como um ganho de atenção secundário, né? Porque a criança tem ali a atenção desse pai, dessa mãe, é sim importante que ela busque avaliação psicológica. Vamos para mais sinais aqui com a Laís, né, sobre depressão infantil. Muita sonolência, cansaço constante e sem energia para nada. A sonolência, o sono excessivo, né, a fadiga é uma característica também que faz parte, né, dessa avaliação que vai levar ao diagnóstico da depressão infantil, característica que também aparece na depressão adulto, né, mas a manifestação da depressão na criança, desse sintoma, né, desse cansaço, dessa fadiga, muitas vezes é diferente da manifestação do adulto. Porque o adulto diz, eu não tenho energia, eu não tenho disposição. Ele tem inteligência emocional para interpretar isso e vocabulário. A criança, muitas vezes, o que não vai ter é o vocabulário. Ela não vai manifestar... eu estou deprimida, eu estou mal-humorada, eu me sinto incapaz, eu me sinto inútil. Não. Ela vai ter falas como, essa tarefa eu não dou conta de fazer. Todos os colegas dão conta de fazer isso e eu não. Eu quero entrar para dentro de um baú, quero morar num baú. Quero que o vento me leve. Então, a manifestação dessa indisposição e também das crenças depreciativas, de desvalia dessa criança, vai fazer parte do contexto infantil. E aí que fica a grande alerta, onde os adultos muitas vezes se descuidam por esperar que a criança verbalize diretamente como o adulto é capaz de fazer. E ela não tem ainda essa capacidade. Não. Quando é diagnosticado, como é que se procede, digamos, para melhorar isso na criança? Que tipo de tratamento que é feito? A psicoterapia, né, para a depressão, ela é o primeiro tratamento a ser providenciado. E, se necessário, muitas vezes a criança vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, onde ficam algumas alertas importantes para os pais perceberem que o efeito da medicação ele não é imediato, não é na primeira semana que você vai ter o efeito real dessa medicação. Apesar de que também é importante alertar de que não é toda criança que tem depressão que vai precisar do acompanhamento psiquiátrico. Esse remédio vai levar um tempo, né, para que ele tenha um efeito de 15 a 20 dias e ele também precisa seguir uma fase de um tratamento. Os pais não podem retirar essa medicação com a pequena melhora da criança. Laís, para a gente encerrar rapidamente, a nossa amiga Jaqueline tem um filho de 4 anos, come as unhas das mãos, tem preferido ver TV do que brincar, é um indício de ansiedade e depressão, ela é ansiosa, tem síndrome do pânico e já teve depressão pós-parto. É a Jaqueline que está preocupada. Mais uma vez, é um sinal, um sintoma que mostra que algo emocionalmente não anda bem com essa criança. Se é ou não depressão, é necessário uma avaliação e, mais uma vez, essa mãe observar o contexto em que esse comportamento surge. É importante ficar atento. Conversa boa com a Laís Motuberria, que é psicóloga, com a gente aqui hoje no Manhã Total, e você também participando. E muita gente, como a Rejane de Tupaciguara, viu, Laís, parabenizando pela escolha do tema que é tão importante. Claro que a gente sempre vai voltar a falar para poder fazer esse alerta. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui. Boa semana para você.